noite, galera PHN de todo o Brasil. Esse horário tá marcado. PHN, por hoje eu não vou mais pecar. Que bom te ver, hein? Como é que tá aí? Tá tudo legal? Dia corrido de trabalho, agora vai descansar um pouco, curtir a patroa, dar um abraço nos filhos, sentar no sofá. Oh, que legal, hein? É isso aí. Todo guerreiro tem o direito, né, de dar uma descansada. E nós aqui da Canção Nova temos também o direito. Só que é o direito de levar a palavra de Deus pra você, tá certo? Essa luta contra o pecado não pode parar, tá bom? Então, ó, pra você, esse programa especial demais, especial, muito especial, que vai tocar no coração da gente e vai nos impulsionar ainda mais. Dedico esse programa também pra minha vozinha, vó Dina, lá de Cuiabá, fez aniversário. Vó, te amo, viu? Esse netão aqui tá aqui com saudade da senhora, viu? Alegria demais. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe o Tiba também, que tá aqui com a gente. Como é que foi, meu irmão? Deus abençoe. Tudo bem, meu irmão? Eu vi as suas mídias sociais, deu uma viajada também, né? Ah, verdade, uma viajada aí. E falar em mídias sociais, toda terça-feira tem um vídeo novo no nosso canal. Eu já assisti esse agora. Então o tema de hoje é... ciúmes. Eu já vi, rapaz. Ciúme, até que ponto é normal? Muito legal, vai lá no YouTube, digita Deia e Tiba, o canal meu e da minha esposa. Toda semana tem vídeo novo sobre relacionamentos, sobre amor, sobre família, educação dos filhos e muita coisa mais. É isso aí, falando em mídias sociais, facebook.com/PHNoficial, tá certo? Twitter, PHNoficial também, Instagram, PHNoficial, tudo junto, tá bom? Participa com a gente, o programa de hoje tá especial, né, Tiba? Muito, porque é muito interessante a história de hoje. Estou aqui com ele, ó, do meu lado. Mostra aqui, abre um pouquinho a imagem. Vai abrindo. Aí, isso. Pellerson, abre Pellerson. Vai abrindo, aí. Olha, a história desse cara aqui é interessantíssima. Se eu não desgrudava desse sofazão aí. Esse cara é o Irmão Trovão. Olha, o nome é forte, hein? Uma confirmação de Deus, ele vai contar a história. Por que é Irmão Trovão? Muito legal. Mas só que esse cara hoje, que é um consagrado a Deus, fundador de uma fraternidade, esse cara, Peter, foi muito louco. Quantos pontos esse cara tem na testa, na boca, nas costas, de garrafada, cadeirada, chute? Sobreviveu de milagre. Milagre. Mas Deus resgatou esse menino lá da boca do leão. Olha, muito interessante, que mesmo depois de fazer seminário de vida no Espírito, participar de retiro, Deus pegou ele no momento de efusão do Espírito Santo, resgatou. Aí tudo a gente vai saber em detalhes daqui a pouquinho. E Deus deu uma vocação para esse jovem de liderar outros e espalhar a palavra de Deus nesse Brasil afora. Mas não foi tranquilinho não. Depois de muito novo, beber, fumar, usar drogas, viver uma vida muito maluca, de muita briga, anabolizante, Deus limpou esse cara e transformou ele num instrumento nas mãos dele. Vamos lutar então pra caber tudo isso em um programa só, né, Tiba? Você que foi só uma pincelada, rapaz. Só um resumão. Só um resumão. Legal, então tá especial demais, viu? Boa noite, banda. Uma satisfação estar com todos vocês. Que bom, viu, Dungão? Tamo aqui firme, viu, irmão? A gente segura as pontas, não tem essa não, tá bom? Vamos lá, vamos começar cantando, porque a festa começou, hein, gente? Vamos lá, banda, chama aí, vambora! Olha só. Sabe, pai, existem lugares que os meus olhos não viram e eu preciso conhecer. Por favor, me deixe ir. Aquela parte da herança que sempre ouvi falar na juventude, eu quero gastar. Eu quero gastar. Junto tudo que tinha, gasto como queria. Esbanjou e sentiu fome e decidiu voltar. Pai, recebi o seu perdão, voltei de coração, somente quero ser um servo teu.
Cansei de viver longe de ti. Estava morto e reviveu, perdido e retornou, caiu, se levantou. Tudo pronto, a festa começou. Hey! Sabe, pai, existem lugares que os meus olhos não viram e eu preciso conhecer. Por favor, me deixe ir. Aquela parte da herança que sempre ouvi falar na juventude, eu quero gastar. Eu quero gastar. Junta tudo que tinha, gasto como queria. Esbanjou e sentiu fome e decidiu voltar. Vai, Fabinho! Pai, recebi o seu perdão, voltei de coração, somente quero ser um servo seu. Oh, cansei de viver longe de ti. Estava morto e reviveu, perdido e retornou, caiu, se levantou. Tudo pronto, a festa começou. Tudo pronto, a festa começou. Yeah. Tudo pronto, a festa começou. Tudo pronto, a festa começou. Tudo pronto, a festa começou. Hey! Aê, maravilha, bom demais, viu, gente? CD A Festa, tá muito massa, o CDzão do Dunga. Tava ali na bancada ali, o Tiba tava mostrando. CD muito legal, lançado aqui pela Canção Nova, gravado pela gravadora. Fresquinho, foi lançado no PHN desse ano, né? A Festa começou. Dunga, massa, hein? E ao longo do programa a gente vai falando também de alguns materiais aqui da Canção Nova que você pode ter na sua casa para abastecer a sua fé ao longo do programa, tá bom? Mas agora, prepara o groove aí, direitinho. Nós vamos receber esse cara, tá bom? Nós vamos receber agora o fundador da Fraternidade Combatentes na Fé, Irmão Trovão. Vamos lá, vamos receber ele. Primeiro, boa noite, né, irmão? Muita gente deve estar acompanhando o senhor agora. Manda um abraço para a galera, né? Talvez as pessoas que estão acompanhando, rezando também, intercedendo. Quero mandar um abraço para todas as pessoas que já acompanham o meu ministério, que acompanham também a Fraternidade Combatentes na Fé. A todos vocês, tem muitos amigos que estão aí sintonizados. Um abração de coração. Irmão Trovão, claro, o nome de batismo, né? Esse é o nome de conversão, Irmão Trovão, mas tem um nome de registro também, que é Luiz Júnior. Nós vamos falar um pouquinho depois, né, claro, sobre de quando veio, para a gente poder tentar seguir uma escala de tempo, né, irmão? Para a gente poder entender como é que veio essa história aí desse nome, Irmão Trovão, né? Mas antes de chegar no nome, com 12 anos de idade, começou a usar drogas, bebida alcoólica, teve amizade com assassino e participou de arrastão e falsificou dinheiro. Querido do céu, como é que foi essa infância, cara? 12 anos de idade, como é que foi para chegar até isso? Eu tive uma educação católica na minha infância, né? Então, batizado, primeira comunhão, crisma. E aos 12 anos começa, Jesus ia ao templo, aos 12 anos, buscar o Pai. Eu começo a fazer o inverso, eu começo a me afastar do Pai. E aí eu começo a ter minhas primeiras experiências, a minha primeira experiência com a bebida. Então eu começo a beber, aí chego alcoolizado, vomitando em casa.
E ali já vai as primeiras decepções do meu pai e da minha mãe. A família tinha alguma coisa a ver com isso tudo, com essa experiência precoce, então? A minha família, eu tive um bom relacionamento, tanto com meu pai como com minha mãe. Então, eu acho que foi muito mais uma busca de conhecer, de ser atraído pelas novidades, pelas coisas contemporâneas. Então, eu fui me deixando envolver, dando essas brechas e fazendo esse tipo de experiência, né? Nessa idade, o senhor estava em Brasília ainda? Na verdade, eu nasci em Brasília e me criei numa cidade chamada Cidade Ocidental, que é uma cidade em torno de Brasília, que já é Goiás, é uns 1h, 40 minutos de carro de Brasília. Então, é uma cidade dormitória. Então, o pessoal, todo mundo vai... o fluxo realmente de trabalho, emprego, é em Brasília. Então, e aí eu tinha primos que moravam em Brasília, então eu também estava frequentemente nas baladas de Brasília, né? E aí, dentro desse ambiente, claro que o senhor deve ter conhecido pessoas e amigos. Como é que era a convivência com eles? Era bom, era ruim? Tinha essa proximidade? Eu comecei a andar com pessoas, e pessoas também, como eu, que também estavam experimentando vários tipos de coisa, e comecei a sair para baladas e frequentar baile funk e carnavais fora de época, carnaval dentro das épocas, essas festas eletrônicas, rave, reggae. Então, todo esse tipo era uma pessoa muito eclética, e fui convivendo com isso e fui começando a me envolver. A princípio, eu comecei só com a bebida. Depois, eu lembro que a primeira vez eu fui fumar, eu fui para trás de um colégio com um colega meu fumar a primeira vez, eu queria experimentar, e aí eu fui fumar um cigarro normal, e aí eu fui tragar, tossir, a boca cheia de fumaça, eu falei, nossa, isso é ruim pra caramba. Então, só que aí o inimigo, ele não vai só a primeira vez, né? Então, ele tenta a primeira, ele tenta a segunda, ele coloca um brigadeiro ali para que você possa ser atraído por aquilo. E aí eu comecei, tinha uns cigarros de baile, né, que era chamado de chocolate, de canela. Aí eu comecei, o cigarro eu tinha rejeitado, mas aí eu comecei a fumar o cigarro de baile e comecei a me envolver, e ter as primeiras experiências. Aí comecei a cheirar benzina, comecei a ir nos shows, os carnavais, cheirar lança-perfume. Essas foram as minhas primeiras experiências, né? Ou seja, o senhor estava querendo experimentar coisa nova mesmo, estava querendo adrenalina, querendo sentir, talvez, aquilo que não fazia parte tanto do seu ambiente, porque a família não tinha vínculo com isso, né, irmão? Não, minha família não tinha. Eu venho de um berço de bons costumes, assim, de ensinar realmente aquilo que é reto. E eu fui me envolvendo com esse tipo de pessoas, e também aos meus 14 anos de idade eu também começo a treinar capoeira. E aí eu também começo a entrar em outra realidade, que eu era bem magrinho na época, e aí eu também caí para o anabolizante. Então comecei a tomar anabolizante, eu tomei anabolizante desde os meus 14 anos até os meus 19, para ficar forte. Hoje a cultura, né, do corpo, toda essa realidade. Eu treinei capoeira durante 5 anos, e então fui me envolvendo em toda essa realidade. A minha experiência logo com droga, quando vinha o cigarro de maconha na roda, eu pulava, eu não fumava. Então, eu não quero, não estou afim. Mas depois a coisa vai insistindo, vai persistindo, você vai querendo conhecer aquilo, e aí daqui a pouco, quando você vê, você já está envolvidaço. Interessante, né? Eu tenho um Tiba também para ajudar a gente. Já nesse início de conversa, né, Tiba? Meu irmão também, abrindo para nós aqui nessa conversa, conhecendo um pouquinho a vida do irmão também. É impressionante a capacidade que o pecado e que o mal tem de insistir
em bater na nossa porta, né, Tiba? Não, verdade. Começa sorrateiro e aí vai aumentando. É impressionante essa capacidade, né? Ele sabe como pega, né? Ele só me viu uma frase quando ele falava, né? Assim, que o Dunga fala muito, né? Tem gente que tem tudo para dar certo e dar errado, né? Tem gente que tem tudo para dar errado e dar certo, né? É impressionante, né? Mesmo não tendo uma situação familiar drástica, né? Tendo uma família boa, estruturada, que prezava por bons costumes, ele se enveredou por esse lado. Às vezes também os pais podem ficar um pouco relaxados, porque não, eu dou valor, eu dou bons costumes, e não vigiar tanto. Ninguém está isento. Né, Ninguém está isento, exatamente. Então, a proximidade com o filho, desde pequeno, é constante. Eu vejo que é vigiar o tempo todo, né? E tem também a resposta pessoal que cada um dá. Às vezes o pai e a mãe ficam assim, preocupados, meu Deus do céu, onde foi que eu errei? Às vezes eu fui um bom pai, uma boa mãe e tudo mais, e chega um momento que o filho vai ter que escolher que caminho vai seguir. E muitas vezes escolhe mal. E aí quebra a cara, literalmente. Isso mesmo. O que aconteceu muitas vezes com o nosso irmão aqui pode acontecer com outros também, né? De uma família que passou bons costumes, o final foi o quê? Ponto na testa, ponto na boca, ponto nas costas, garrafada na cabeça, né? Droga, maconha, e assim, uma vida de perdição. Então, é sempre o vigiar, o cuidar, o interceder, nunca abrir as guardas, né? O diálogo também, né, Tiba? Acompanhar a vida do filho, como está, as amizades. Às vezes, o jovem pode achar que, puxa vida, está pegando no meu pé, o cara não me deixa em paz. É meu próprio pai, do né? jovem, ele Não vai tem sempre jeito, reclamar, né? isso. Mas é importante, é importante. É igual a injeção. Chora um pouco, mas precisa, né? Então, é isso aí. Mas, irmão, com essa experiência do anabolizante, esse mal rodeando, mas só que com o anabolizante aconteceu um negócio interessante, que o senhor começou a se envolver no anabolizante também com um vínculo de venda, né? Como é que o senhor entrou nisso? Porque, assim, você vai se envolvendo, eu costumo sempre dizer que o inimigo ele é como uma serpente que vai te enrolando, e você tem a impressão, a sensação de ser abraçado, mas, na verdade, você está sendo ali prensado, amarrado, e aí depois ele quebra os ossos e te engole. É mais ou menos assim que o inimigo faz. E aí você vai se envolvendo com pessoas de má índole, você vai conhecendo pessoas que não vai tendo caráter, e isso. Então, eu comecei a malhar, a ser forte, e as pessoas, às vezes, vinham na academia e queriam, e aí, qual é o produto que você está tomando? Né? Na linguagem do pessoal de malhação, qual é o veneno que você está tomando aí? Então, eu comecei também a vender, só que aí eu fazia uma situação diferente. Eu usava o anabolizante, aí eu pegava o frasco, por exemplo, de um vidro de ADE ou Equiforte, mas era que era para injetar para cavalo, para animal. É na veia, né, irmão? Injetável ou comprimido também, né? Que Hemogenin, por exemplo, tomava em comprimido. E aí eu pegava, usava, né, injetava, às vezes, localizada no músculo, né? No tríceps. No tríceps, em toda a realidade do corpo, chamada a localizada. E aí eu pegava o óleo de cozinha de soja, então pegava com a seringa, aí eu colocava no vidro e vendia ainda por um preço que estava no mercado, já era um preço acessível, eu vendia ainda mais caro ainda para a pessoa, e era um óleo de cozinha, e a pessoa tomava óleo de cozinha pensando que estava tomando anabolizante, né? Olha só, né, irmão? Então, você que vai na academia, fica atento, cara. Fica atento mesmo. A gente fica preocupado com o corpo, né, com a saúde do corpo, mas toma cuidado com a procedência. Porque é aquele negócio. É bom a gente desconfiar das coisas, não a ponto de não confiar mais em ninguém, né? Mas a gente nunca sabe o que está se passando na cabeça do outro. O irmão está aqui e falando isso, irmão, é interessante porque desmascara, é para desmascarar mesmo. Muitas coisas que acontecem dentro das academias. Então, olha, cuidado
cuidado. Você está indo lá para a academia, cuidar da sua saúde, mas você não sabe a intenção que está na cabeça das pessoas. Então, se liga, talvez isso seja um alerta para você. Liga o sinal de alerta mesmo, entende? Tem que ficar atento. No nosso mundo de hoje, a gente tem que ficar atento. Vigiai e orai. O vigiai vem primeiro. Vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Então, é algo que precisa, né, irmão? E precisa ser dito. Porque se a gente não fala, não joga as cartas na mesa, parece que fica tudo no obscuro, né? E aí o senhor, lucrando com aquilo, foi entrando nessa venda desleal, né? Nessa venda desleal por quanto tempo, irmão? Não, foi um período curto, assim. Alguns momentos, não foi uma coisa assim que se foi constante. Né? Foi um período curto. Eu também cheguei a falsificar dinheiro, né? Entrei também na falsificação de dinheiro. Irmão, como foi essa falsificação de dinheiro? Então, foi um dinheiro muito mal falsificado. Tipo uma xerox colorida. Aquela coisa bem vagabunda. Então, no computador, vai lá, fez a nota. Então, eu, por exemplo, em Brasília tinha a Micarecandanga. Então, o carnaval fora de época, muita gente, muito cheio. Então, pegava, fazia aquelas notas de 10, aí dobrava ela. Então, chegava a pessoa que está lá naquela correria toda, ela não vai pegar e analisar a nota. Ele já pega, coloca na pochete e aí passa o troco. Então, comprava uma latinha, já vinha um troco de dinheiro original. E isso eu ia vivendo nessa realidade. Aproveitava o momento, porque, na verdade, você, numa festa dessa, você não avalia a nota, você não avalia a pessoa que está com você, você não avalia o lugar, não avalia nada. Então, entrava no bolo e passava a nota falsa para frente. E isso, isso fazia parte, naturalmente, da vida do senhor. Sem peso de consciência. Sem peso de consciência. Sem peso de consciência. E Santo Agostinho, ele fala assim que as mentes, o inimigo, ele consegue obscurecer a mente. Então, a pessoa vai, o inimigo, ele vai ali armando laços, e tem coisas que você não acha mais nem que é pecado. Então, você vai se lançando, não, é o normal, está todo mundo fazendo, vamos também fazer, porque isso faz parte da vida. E eu fui me lançando cada vez mais nesse fundo de poço. Irmão, e amizade? Porque tinha pessoas que andavam junto com o senhor, ou seja, amizades, né? Se é que tinha amizade de verdade. Mas, e as pessoas que andavam perto? Não falavam, irmão, Luiz, é Luiz, né? Luiz, Luiz, tá demais, cara, diminui aí. Não tinha aquela pessoa que sempre tem, né? O mais certinho, que fala, cara, tá demais, tá? Ou não. Todo mundo ia no bolo, e aí? O pessoal que eu andava tirava como uma coisa hilária, comediante. Então, não, o cara é ratão, nesse sentido assim de malandro, é o cara que dá malandragem. Então, você vai vivendo, aí também quem está do seu lado às vezes, até pior. E verdadeiramente tinha pessoas muito piores, então que estava no nível com a mente obscurecida muito mais intensa. Então, você vai vivendo essa realidade, você acha que você está fazendo mal, mas tem gente muito pior, fazendo coisa pior. E fazendo coisa muito pior, o que foi acontecendo com esse povo que estava perto do senhor? O senhor foi avaliando assim, cara, tá bravo o negócio. A coisa foi se estreitando, né? Porque você vai se envolvendo e aí você vai vendo as pessoas que na sua infância brincava de bola, jogava peão, soltava pipa, arraia. E aí, daqui a pouco, começa agora da brincadeira, agora já não é mais com a pipa, nem com o peão, mas agora é com 38, é com uma pistola. E aí, eu vi muitos amigos meus serem ceifados na flor da juventude, com 14, com 15, outros mais velhos, com 17, com 18. E são pessoas que acabaram morrendo, acabaram entrando por um caminho de morte, né? O livro de Provérbios, ele diz assim, há caminhos que parece que levam à vida, mas o fim dele é a morte. Então, as pessoas, às vezes o inimigo, ele coloca umas flores, ele prepara o ambiente, é igual esse período agora político, né? Está todo mundo preparando, dizendo que vai fazer, que isso, que aquilo, e as pessoas acreditam, e muitas vezes depois é uma barca furada, né?
uma barca furada, e é muito difícil também a realidade até do nosso Brasil, né? Infelizmente, né? Que esses dias atrás eu encontrei com um presidiário, estava tentando se restabelecer, entrar na sociedade mais uma vez e tal, retomar a sua vida, e ele dizia assim que era hoje, com o sistema carcerário brasileiro, é impossível a pessoa se reabilitar, ao contrário, ela sai pior, né? Então, para ajudar a pessoa, é muito difícil. Então, o buraco ele só vai aumentando, só vai entrando cada vez mais. É triste isso, é triste dizer isso, mas o sistema carcerário, e quem tem pessoas que vivem essa realidade, sabem perfeitamente do que eu estou falando. São pessoas que estão presas e que sentem um buraco ainda mais fundo. Isso não é Deus entrando, é difícil, né? E aí, eu não posso deixar também, inclusive, de agradecer, irmão, fazendo um parênteses aqui, agradecer e louvar a Deus por tantos trabalhos católicos e evangélicos que existem dentro das prisões, dentro dos presídios, dentro das delegacias. Um grande abraço para essas pessoas honrosas que lutam para levar Deus lá para o presídio, lá para as pessoas que estão lá sem esperança. Então, meus irmãos evangélicos, um grande abraço para vocês, viu? Olha, trabalho muito honroso esse que vocês realizam. E, claro, meus compatriotas católicos, que maravilha, viu? Que bênção. Esse trabalho precisa ser feito, precisa mesmo, porque esses jovens vão entrando cada vez mais no fundo do poço. E aí, vivendo isso, as pessoas se dando mal ao redor, irmão, e dentro de casa? Quando é que foi que a mãe começou a perceber, a família? Porque nada vai ficando oculto por muito tempo, né? E eu fui uma pessoa, como eu treinei capoeira há 5 anos, então tudo que nós fazemos é aquilo que São Paulo falou. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, nós vivemos num mundo que, ao mesmo tempo, aqui a mídia, ela está fazendo hoje um bem, mas ela pode ser para um mal. Então, a capoeira é a mesma coisa, ela pode ser para o bem, mas ela pode ser para o mal. E muitas vezes eu usei a capoeira para o mal, então eu brigava, eu arrumava confusão, eu fechava a festa, entendeu? Então eu brigava, porque eu treinava capoeira e em qualquer momento eu queria exercer na rua e queria enfrentar todo mundo e achava que o super-herói, e aí eu comecei a envolver com muita confusão. E nisso eu comecei a chegar também com marcas dessa confusão toda. Na minha testa, eu tomei uma cadeirada e uma confusão em Brasília e tomei 14 pontos, né? A pele caiu para frente. Em outra confusão, em um show em Brasília de pagode, na época chamava batom na cueca. O demônio às vezes coloca a gente em cada situação. E nesse show eu também arrumei outra confusão e tomei um murro no meu supercílio. O cara parecia uma nave espacial, uma baita do negão, um asteroide de tão grande. E aí eu tomei 7 pontos no meu supercílio. Em uma roda de capoeira, na época eu usava aparelho, tomei um chute na minha boca, varou, dava de colocar o dedo dentro da boca. Tomei 3 pontos por dentro, 3 por fora. Em outra confusão, na minha cidade, eu tomei uma garrafada na cabeça e o cara me estocou por trás com o casco da garrafa. Tomei 4 pontos na cabeça e 8 nas costas. E houve a confusão, a polícia chegou, fui algemado, entrei num camburão, fui para a delegacia. E aí a mãe recebendo, imagina, a mãe sonha que o filho vai ser um engenheiro, um médico, um profissional, um professor, tantas realidades, tantas profissões. E, de repente, o telefone toca e é uma bomba que está estourando, né? Então, o seu filho... E aí a condição psicológica da mãe, o psicológico do pai. Então, aí eu comecei a ter essas más notícias, essas más notícias que chegavam para ela, né? Ou quando ela recebia o telefone, ou quando eu chegava com o olho inchado, com o esparadrapo já todo remendado.
Então, foi uma mulher que passou assim por um grande vale, um grande deserto de espera de Deus, como Santa Mônica, que esperava para o Santo Agostinho a conversão de Santo Agostinho. Ô, irmão, claro, hoje, o senhor falando de maneira, observando e entendendo a luta da sua mãe, né? De esperar, de rezar, de ter fé na conversão. Mas na época, voltando lá para a época, quando o senhor olhava para a mãe sofrendo assim, você sabia, o senhor sabia que era você que estava causando aquele sofrimento. Isso mexia com o coração do senhor na época? Algumas vezes, eu lembro muito um dia que eu fui sair, minha mãe não queria que eu saísse, e ela, não sai, com aquele sentimento de mãe. E eu falei, não, eu vou sair. E aí eu lembro que esse dia eu estava saindo, quando eu passei pela varanda da casa, e aí eu pensei, eu falei, nossa, né, o que eu estou fazendo? Minha mãe não merece isso. Mas aí, de repente, vem, é como se fosse um anjo do bem, um anjo do mal, daqui do lado. E aí, de repente, vinha e falava, não, ela já viveu a vida dela, hoje ela é casada, teve os seus filhos dela, e agora você chegou à sua vez, vai viver a sua vida. Curta bastante, viva, se lance. E aí, de repente, então, era como flashes. É como um anjo da guarda ali, dando uns toques ali espiritualmente, mas você cego, o cego, a pessoa que ele não anda com pessoas. Minha mãe me dava muito conselho. Então, ela fala, meu filho, quem anda com porco, farelo come. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E a minha mãe, uma mulher muito da palavra, então o Salmo capítulo 1, versículo 1, feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem trilha os caminhos dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, fala que más companhias corrompem bons costumes. Então, diante dessa realidade, às vezes eu não escutava a minha mãe, ficava cego, né? E aí a mãe do senhor começou a apelar. E aí a gente já se encaminha para o final desse bloco, que nós vamos começar daqui, vamos voltar, vai ter um intervalo só dizendo para você que está nos acompanhando, a gente está em época de campanha eleitoral, nós vamos estender um pouquinho o nosso intervalo, e aí a gente vai voltar com esse testemunho, tá bom? Não sai daí não, tá certo? E, irmão, para finalizar esse bloco, sua mãe tentou de várias formas trazer para Deus, mas aí ela apelou, ela começou a rezar um terço. Mãe, quando reza o terço, é complicado, né? Como é que foi essa história aí do terço? Minha mãe era uma mulher muito espiritual, aquela mulher botina de fogo, do grupo de oração, uma mulher fervorosa de missa diária, de rosário, não apenas o texto, mas o rosário, de palavra de Deus. Então, eu lembro uma vez que minha mãe, ela como uma profetisa da casa de Israel, ela olhou no meu olho, apontou e falou, eu profetizo na tua vida, como tua mãe, como serva de Deus, que você vai ser um homem de Deus. E naquele momento eu dei risada, falei, mãe, eu já sou. Ela falou, não, você vai ser um pregador da palavra do Senhor. E naquele momento ali, Deus segurou aquela profecia, falou, opa, vou realizar. Então, isso foi um tempo. Então, minha mãe, ela entrou. Eu costumo dizer que minha mãe entrou em um site espiritual. Irmão, qual é o site espiritual? É esse aí, anota aí, www.joelho-no-chão-jejum-e-oração.com.br. Aperta Enter, o céu abre, a glória desce, Deus realiza o milagre na tua vida, meu irmão. Ô, louco, ai, segura essa. E aí ela começou orante por você, irmão. Ela começou fervorosa, eu costumo dizer que minha mãe, ela me gerou de duas maneiras. A primeira, ela me gerou na carne, no seu ventre. E a segunda, minha mãe gerou no joelho dela. Então, ela me gerou no joelho, ela me gerou na lágrima. E as lágrimas dela, cada lágrima que corria no olhar dela, cada gota de lágrima, era acolhida pelos odres da misericórdia dos anjos, que ficavam do lado e recolhiam e levavam para o trono de Deus. E Deus transformava em bênção e milagre. E esperando, o tempo da espera, como diz Eclesiastes capítulo 3, há um tempo para cada coisa. Se às vezes a tua vida, mãe, às vezes você não tem visto Deus realizar no seu momento, no Cronos, no momento que você quer,
espera em Deus, porque vai chegar o Kairos. E quando Deus realizar, você vai poder profetizar com São Paulo, Filipenses 4,13. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém. Quantas mães agora, Peter, olhando, recebendo essa palavra e se animando novamente, porque talvez estavam desanimadas diante das situações dos filhos. Amém. Confirmo. É para bênção. É para libertar. É para trazer a luz. Então, ó, esse irmão aqui, não acabou essa história aqui não. Agora que está esquentando ele o negócio. Teve uma história da mudança. Ele hoje é estudante de teologia. E não é qualquer aluno, não. Nós vamos conversar. Vamos conversar mais. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, porque o meu lugar, o seu lugar é o céu. Vamos embora, gente. Manda o som aí. Vamos lá. Escuta aí, hein? O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei, não vale a pena tanta grama, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, cada hora eu sei, com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. O meu lugar é o céu, irmão, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Presta atenção, hein? Eu sei, não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. Estamos de volta, hein? Preciso de tua graça, Senhor. Ó, dá-me teu espírito de amor e faz em mim a tua obra. Renova o meu viver, derrama tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu fogo abrasador. Em ti eu quero ser um novo ser, um novo ser, Jesus. Coisa boa, hein? Oh, que maravilha. Quero agradecer na volta aqui, né, do programa. Quero agradecer você, sócio, que contribui com a obra Canção Nova. Deus lhe pague, viu? Por tudo que você tem feito, por tudo que, pelo carinho que cada pessoa recebe um missionário da Canção Nova na sua cidade. Nós sabemos que muitas e muitas pessoas têm esse carinho pela obra Canção Nova. Então, Deus lhe pague. Deus abençoe, que Deus continue retribuindo a você em dobro por aquilo que você faz por essa obra de Deus. Falando em obra de Deus e falando de missão, evangelização, esse final de semana agora eu estarei no Paraguai, tá certo? Você que é daí de perto ali, pertinho de Cidade do Leste, uma cidade chamada Presidente Franco. Fique esperto, estarei no Paraguai. Você que quer mais detalhes sobre essa missão, é ali de perto, até de Foz do Iguaçu, que é ali pertinho. Você que é ali de perto, Peter CN, no Facebook, no Twitter, em tudo quanto é canto que você pensar, no Instagram, tá bom? E aí você vai saber mais detalhes dessa missão. Falando em missão, quero vir aqui na bancada, ó, me segue aqui na bancada.
eu vou chegar pertinho do Tiba aqui, são produtos de evangelização. Ó, Aí. tá aqui do lado, né, Tiba? CD A Festa Começou, que nós falamos no início do programa, né? E livro Monsenhor Jonas Abib, é uma reedição, capa nova, tá bonito demais. Geração PHN, para você entender um pouco mais dessa inspiração da geração PHN, Monsenhor Jonas Abib, vale a pena. Tem gente perguntando, e essa camiseta que está aparecendo aí na imagem, que eu tô vendo? Ah, essa camiseta bonita. Tá aí, é produto da Canção Nova, né, Só Tiba? o dono que é mais bonito que a camiseta. É, com certeza, isso não tem Só não é mais bonito que a estampa da camiseta, que é a Sim. Cristo ninguém se compara. Tem uma escala, né, de importância, né? Tem essa que nem entra, ela está acima de todas, né? É isso mesmo. Mas aí, para adquirir também, 3186-2600, e peça a sua camiseta, tá aí que vai chegar na sua casa. Peter, outra coisa, eu quero ter um convite para fazer algo muito interessante, rapaz. Faz. Quando eu fiquei sabendo... Seu momento, tio. Sábado agora vai acontecer uma caminhada, tá até aqui, Caminhada da Misericórdia, saindo do Santuário Nacional de Aparecida à noite, e vai vir durante a madrugada toda, de Aparecida até o Santuário do Pai das Misericórdias, aqui na Canção Nova, Ô, louco. para passar Coisa pela boa. Porta Santa. Tudo conduzido direitinho. Claro, com segurança, carro né? de apoio, Legal. durante toda a noite, para também no sol não pegar e também não aguentar. Então Isso vai aí. ter carro de apoio e tudo mais. Então, Legal. saindo do santuário, no sábado à tarde. Sabe a hora, produção? Que vai sair? De Aparecida, mas que hora? Sabe? Bom, mais informações www.paidasmisericordias.com. Então, pessoal, entra aí, paidasmisericordias.com, saiba a hora certinha. Se não me engano, é às 6 da tarde. Legal. Se Então não tá me bom. engano. Ó, mais informações, entra lá para tirar dúvida. Jéssica, entra aqui. Você está com o negócio na mão aqui, entra aqui, pode entrar. Ah, você vai conhecer a Jéssica. É a Cantora. produção do palco aqui, Jéssica, minha irmã querida. canta Olha que na beleza. missa. Ela está... Manda um abraço para a mamãe, para o papai. Um abraço, mãe e pai, tá? Com saudade de vocês. Ó, nem esperava que ia aparecer, aí ó, apareceu. Que bom. Um abraço também para Curitiba, né? Cidade de Natal. Legal. O que você está mandando fazer? Continuar o programa, né? Vai lá, então tá bom, pode deixar. Ela é a chefinha, viu, gente? Mas deixa eu mostrar aqui, Tiba, me ajuda aqui. Abre a camiseta aqui, que é da fraternidade. É isso, né, Jéssica? Da fraternidade aqui, nós estamos conversando com o irmão Trovão. E ele... Você vai entender esse nome, calma, tá bom? Irmão Trovão. E aqui, a camiseta da fraternidade, que é uma obra inspirada, né, no coração dele e que está evangelizando. Nós vamos falar um pouquinho mais dessa obra. Tempo de formar profetas. Olha que camiseta legal, hein? Legal. Tá aí aparecendo para você. E também tem um CD aqui. Olha, nosso carisma, combater o bom combate, como a igreja militante, guardar a fé. Tem um Olha só. contato aí embaixo, aí no CD. rodapé. Não vamos falar tudo. Eu vou pegar o CD, que é a minha colinha aqui, ó. Tem informações aqui, tudo. Já tá aí embaixo, Vamos conversar lá. olha lá, Ó, o já tá contato. aparecendo. Ah, Marcelão, um abraço, viu, cara? Ó, cara rápido. Você Olha chega aí. com fubá e já tá com o bolo pronto. Olha que beleza, hein? DDD 71, tá vendo aí, ó, na tela? 3605 1974, tá bom? E o outro telefone aí é 9 na frente, 8700 9056. Para chamar também para pregar retiro. Pegar também, retiro, irmão? tudo, né? Isso mesmo. Nós vamos Pode conversar. Aliás, vamos embora. Vamos voltar aqui, né? Irmão Trovão. O cara teve uma experiência maravilhosa com Deus. O cara muito louco. Segundo o Tiba, foi peneirado, né? No corpo, levando as pancadas da Levou cabeça. as marcas- Literalmente, né, As irmão? marcas da vida, né? Exatamente. Irmão, a mãe rezando o terço, pedindo a Deus para que a conversão acontecesse. E quando é que foi que começou a mudar? Eu fui sentindo, né? Porque por mais que você vive as falsas alegrias do mundo, né? No meio das festas, das bebidas, e dando risada e aquela coisa, mas quando você volta para a sua casa, vem a angústia. Vem a angústia, começa a bater a angústia, começa você sentir que está faltando algo, que não é só aquilo, que na verdade não é aquilo. E muitas vezes eu chorava no banheiro, tomando banho, às vezes chorava
na minha cama e colocava o travesseiro ali, voltava a minha face para o travesseiro e ali eu chorava, porque já havia uma angústia. E é como o profeta Isaías diz, eu já estava fazendo a obra e ainda você ainda não compreendia, não estava vendo, né? E Deus já estava ali trabalhando. E aí eu comecei, como minha mãe era uma pessoa muito da igreja, eu já fazia os retiros, mas eu era como o profeta Samuel, ainda quando criança. Fala em 1 Samuel capítulo 3, que ele servia ao Senhor, mas ele não conhecia. Então, participei de grupo de jovens, fiz seminário de vida no Espírito, fazia teatro na igreja, mas o meu coração não estava totalmente em Deus, estava nas coisas do mundo, né? Porque eu era o católico Raimundo. O católico Raimundo é aquele, um pé na igreja e outro no mundo. Hoje eu me transformei. Hoje eu sou o católico Emanuel, um pé na igreja e um pé no céu. Oh, beleza, hein? Legal. E aí Deus foi fazendo a obra e eu estava na igreja, mas com a camisa, por exemplo, do Bob Marley, propagando a maconha, ouvindo todo tipo de músicas do mundo. Só que de repente, quando estava já próximo da minha conversão, eu também queria ser hippie. Porque minha mãe me cobrava, meu pai me cobrava. Eu falei, não dá. Aquela pressão. Eu conheci um hippie, queria vir, e de repente eu falei, rapaz, eu vou virar hippie. Porque o hippie viaja pelo mundo todo, né? Tem vários contatos aí, tem mulheres e tal, fuma maconha, eu também fumo, então já está elas por elas. E aí foi tudo quando... na busca de um caminho, né, irmão? Porque eu vejo assim, é uma angústia e uma busca de tentar acertar, né? Não deixa de ser, né? E que nas mãos de Deus, claro, a gente vai ver pela história, é uma arma super útil. Sim. No momento certo, né? Não é que Deus tirou essa inquietude. Encaminhou Ele começou a usar pro momento bem. certo, né? Direcionou. É isso mesmo. E aí, nessa inquietude, querendo descobrir as coisas, como é que foi, irmão? Aí eu fiz um retiro, que era um retiro muito forte, com espiritualidade muito elevada, chamado Renascer, na cidade ocidental. E esse retiro, eu fui nesse retiro, uns amigos meus também foram, mas aí eu já não sentei do lado dos meus amigos, eu sentei em um lugar diferente. Eu falei, os outros retiros que eu ia para prestar atenção na menina, nisso e daquilo, no outro, nesse eu já fui, não, porque eu queria realmente Deus, buscar Deus. Então, eu comecei a me entregar mesmo. Então, o que fazia, não mandava no retiro. Levanta a mão, eu levantava. Agacha, faz isso, faz aquilo, canta, louva. Decidiu participar mesmo. Participar. Quando foi no sábado à noite, eu tive um impacto com Deus, né? O grande aleluia da igreja, né? O sábado de aleluia. Então, eu tive um encontro com o Senhor, diante do tabernáculo do Santíssimo, onde eu tive a experiência carismática. Eu tive a experiência de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde fala, desceu sobre eles línguas de fogo. E de repente, quando eu estava em oração, quando de repente eu recebi a língua de fogo, a minha boca começou a queimar, eu comecei a falar umas línguas estranhas que eu não conhecia, que eu não sabia o que eu estava fazendo. Naquele momento, veio o pecado, eu comecei a ter consciência do pecado. É interessante, porque a palavra de Deus diz em João capítulo 16, no versículo 8, que quando o Espírito vier, o Paráclito, vos convencerá a respeito do pecado, do juízo. E aí me convenceu mesmo. E aí eu comecei a chorar, vi que eu estava no pecado, e ao mesmo tempo recebendo o amor de Deus, o Espírito Santo. E aí, quando eu voltei para minha casa, eu era outra pessoa. Que maravilha. Irmão, muito forte isso, viu? De que essa experiência com o Espírito Santo, porque às vezes as pessoas vão atrás de Deus para a vida melhorar, por causa de um problema que está acontecendo e tal. Mas essa experiência com Deus é um impacto tamanho que a pessoa olha para si. E essa mudança de mentalidade, de concepção sobre a própria vida, sobre as próprias atitudes, essa mudança, ela acontece no impacto com Deus, quando a gente tem Deus, né? E aí, depois,
como é que foi, depois desse encontro, a volta para casa? Como é que foi, irmão? Porque aí teve um impacto, ai, meu pecado, minha vida, e voltou. E aí? E aí foi interessantíssimo, né? Porque quando eu voltei diferente. Tá, eu já tinha feito os retiros, tinha ficado uma semana tranquilo, 15 dias tranquilo, e depois voltava tudo de novo. E, de repente, eu decidi abrir o livro da vida, né? Da história, porque até então minha mãe e meu pai nem sabiam que eu usava droga. Sabia que eu bebia, sabia que eu fazia ali, estava envolvido nessas confusões, mas não imaginava que eu usava droga. Então, quando foi, eu me converti no final de semana, sexta, sábado, domingo, processo de conversão. Quando foi na quinta-feira, eu fui no grupo de oração. Minha mãe da renovação, carismática, do núcleo, e só que nesse dia ela não foi no grupo, ela teve algum problema, alguma coisa dentro de casa que não foi. E eu fui no grupo. E aí eu fui dar o meu testemunho. E eu era vindo, ainda estava fresco do mundo, então o testemunho falando gíria. E aí, meu brother, foi assim que eu me converti, cara, dessa forma. Então, até querendo fazer umas interpretações bíblicas. A palavra fala, pode crer, crê que tu verás a glória de Deus, meu irmão. Então, desse jeito jovem assim, né? Legal. E aí voltei, e aí eu dei o meu testemunho. E aí eu dei na igreja, aí eu abri o livro da vida, da minha história, e falei que eu usava droga. E aí, a pessoa foi na minha mãe, uma tia da igreja, e falou, nossa, seu filho deu um testemunho ontem no grupo de oração, foi maravilhoso, minha mãe foi mesmo. Nossa, ele falou que ele bebia, que ele brigava, que ele... É verdade, ele fazia tudo isso. Nossa, e quando ele falou que ele fumava maconha, foi tão interessante ali a história dele de transformar. Minha mãe, o quê? Ela falou, E aí ela começava a chorar, porque não tinha ideia, né? Minha mãe era muito investigadora, detetive, ela me cheirava a minha mão, ela olhava no meu olho, ela cheirava a minha roupa. Então, como eu fumava maconha, eu usava colírio para tirar ali, deixar o olho mais tranquilo. Aí, se eu entrasse, eu tinha uma pochete, só que eu não entrava com o colírio, eu deixava do lado de fora. Porque se minha mãe visse o colírio na pochete, ela não engolia. Minha mãe sabia, ela era investigadora. Então, eu nunca cheguei em casa drogado, eu chegava bêbado, mas a droga eu deixava passar fora. Então, por isso que foi uma novidade, né? Essa questão dela saber dessa realidade. E aí, quando colocou para fora, realmente a mudança começou a acontecer, né, irmão? E aí, as pessoas foram entendendo que, de verdade, existia algo diferente, mas parece que Deus não se contentou com isso, né? Que, tá, mudou, beleza, agora vem trabalhar comigo agora. E assim, foi interessante porque Deus foi fazendo uma transformação tão profunda, porque na minha vida eu nunca gostei de estudar, então eu repeti a quarta série uma vez, a quinta eu repeti 3 vezes. Eu lembro muito bem quando eu repeti a quinta série, pela 3ª vez, meu pai falou, parabéns, meu filho, mais uma vez você repetiu. Aí meu irmão mais novo, gaiato, falou, 3 anos na quinta já pode dar aula, já ganha o canudo, já é professor. Então, e aí quando eu me converti, agora Deus me deu a graça de leitura. E eu começava a ler a palavra de uma maneira muito forte, e eu começava a ler 10 horas da noite, e eu ia parar 7 horas da manhã. Ô, irmão, esse desejo de leitura da palavra já era com o intuito de evangelizar ou não? Era uma experiência de querer ter a palavra? Era, a priori, era o desejo de conhecer, de querer se apaixonar. Santo Agostinho vai dizer que nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos, né? Então, era o desejo de conhecer Deus, né? São Jerônimo fala que aquele que não conhece as Sagradas Escrituras, ele não conhece o Cristo. Então, eu comecei a querer conhecer para amar a Deus com mais intensidade. Mas, ao mesmo tempo, também de evangelizar. Porque como eu vivi uma vida muito louca, então eu também não tinha medo de evangelizar.
Eu ia na boca de fumo, eu ia no meio das praças, que eu estava bebendo, eu ia para todo lugar. Eu comecei a ir para presídio. Com 3 meses de caminhada, eu estava dentro de presídio, dando meu testemunho, falando o que Deus tinha feito, o que Deus tinha operado, e eu comecei a ter essa sede, fazer evangelização nas casas, e quando eu comentava da palavra com as pessoas pensavam que eu tinha anos de caminhada, porque, na verdade, eu recebi um dom de Deus. Não foi a minha intelectualidade apenas, não foi a minha busca apenas. Eu tive o encontro que Paulo teve. Foi aquele que existe aquele encontro paulatinamente, gradativamente, que existe a transformação devagarzinho. A minha não foi assim, não. A minha foi aquela com força. Tanto é que quando eu recebi o batismo no Espírito, Deus falou para mim: você não vai casar. E eu falei, mas eu nunca tive esse ideal de não casar. Eu pensava como toda pessoa, ter família, casar, ter uma vida normal. E, de repente, eu recebo o Espírito Santo e Deus fala: não vai casar você. Você vai viver para mim. E o nome já, irmão, o irmão não, no caso, Trovão, já veio ali ou não? Não, não veio. Veio depois, quando eu me lancei, na vida missionária. Eu morei 1 ano e meio com minha família ainda, e depois eu vim para São Paulo, e ali eu fiz uma quaresma. Foi uma quaresma de 40 dias de jejum, e só saía para ir para a missa. Então, fiquei numa capela. Então, nessa capela, quando passou mais da metade do dia, Deus falou no meu coração: eis que te dou um novo nome. Aí foi quando brotou Irmão Trovão. Na verdade, não foi nem irmão, que eu não era consagrado ainda, foi Trovão. Deus falou: eis que te dou um novo nome. Como ele falou, irmão? No meu coração. Falou assim: eis que te dou um novo nome. E conhecendo, né, você que estava, né, a gente está falando irmão Trovão, está aí explicado de onde veio, mas, irmão, vendo a sua vida, tanto do antes quanto pós, essa veemência de anunciar a palavra, essa força, essa ousadia, Trovão veio a calhar, né? E junto com o nome, irmão, de Irmão Trovão, falando da fraternidade, a inspiração veio logo após ou ainda teve um tempo ainda de discernimento? Teve um tempo de discernimento, de maturidade. Eu sofri as dores da vocação, do parto de gerar a vocação, porque, a princípio, eu me lancei, fui. Então, fui para a missão ID, depois fiquei 2 anos na ID, e depois tive um desejo, começou a brotar um desejo da vida consagrada, de usar hábito, de viver a espiritualidade franciscana. Aí passei pela toca durante 3 meses, depois tive outro desejo maior, não era aquilo, então passei pela missão ID, passei pela toca, depois fui para a Fraternidade do Caminho, mas Deus foi começando a colocar o desejo de uma fundação. E, na verdade, eu fugi dessa vocação, né? Porque antes de eu ir para a Fraternidade do Caminho, eu tinha iniciado a comunidade. Só que eu era muito imaturo, novo, queria as coisas muito rápidas do meu jeito. E aí eu acabei sofrendo uma pressão, né, das provações, e falei: não, é melhor servir e liderar do que você liderar. Então, adotei essa filosofia. Aí foi quando eu fui para a Fraternidade do Caminho, mas o chamado continuou, né? E ficou aí, lá dentro, no coração, amadurecendo. Amadurecendo. Passou por Brasília, morou na cidade ali já Goiás, né, irmão? Depois foi para São Paulo, e a Fraternidade, então, foi surgir onde? Aí eu tive a experiência de na missão, morei 5 anos aqui em São Paulo, morei em Recife, morei na Amazônia. E foi quando eu fui numa missão da Amazônia para a Bahia, para Candeias, e foi lá, ali que eu tive a experiência, na verdade, rejeitando, porque o Frei falou que Deus queria, quando eu contei a minha história, ele falou: Deus quer essa obra. Eu falei: Frei, que se Deus quer, Ele vai suscitar outra pessoa, porque eu estou muito realizado e eu não quero mexer com isso. Aí foi quando eu voltei de missão para Manaus, na Amazônia, e aí, aonde de repente veio uma irmã e falou na mesma coisa, sem eu ter comentado nada.
de comunidade, se eu não pensava em montar a comunidade. E aí foi quando eu vi que não tinha mais, aí eu joguei o pano branco, bati no tatame, né, e falei, eu me rendo. E aí eu fui e me lancei para essa história de uma nova fraternidade, uma nova obra, um sopro do Espírito, ali como João, capítulo 3, versículo 8 diz, o vento sopra onde quer, você só ouve o ruído, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. É ser uma folha seca na mão de Deus e deixar que Deus vá conduzir na sua vida. Agora, irmão, o Tiba também pode, né, me ajudar aí, mas do que eu me recorde, um fundador, ele acaba trazendo para a sua obra aquilo que são características muito marcantes dele, pessoalmente, tanto na evangelização, quanto também dessa característica de contato com o Senhor e tudo mais e tal. O seu jeito de falar, irmão, de abordar na primeira pregação, que foi um jeito bem jovial, cheio de gíria, esse jeito jovem de evangelizar, e evangelizar o jovem, isso veio com o senhor para dentro da comunidade? O senhor trouxe junto? Eu trouxe junto, né? Porque, na verdade, eu canalizei o jeito que eu tinha de jovem, canalizei para Deus, de ser algo novo, diferente. Deus, ele suscita, ele trabalha como nós somos filhos do nosso tempo. Então, é necessário também ter um jeito mais jovial de evangelizar, de chegar no jovem, de abordar. É diferente. Eu, por exemplo, eu tenho muita facilidade de chegar onde tem dependente químico, ou numa carcerária, rapidamente ali, porque é como você já chega e a pessoa, pelo seu linguajar, ele já fala, tipo assim, já reconhece. Ou, esse aí foi um dos nossos. Né? Ou esse já passou por uma vida mundana, ou, nossa, nunca vi esse jeito de evangelizar diferente. E aí eu comecei a usar toda a potencialidade da evangelização. Inclusive, eu gosto sempre nas pregações de fazer uma rima, né? Que além de pregador, então eu sou poeta. O Marcelo, nosso produtor aqui, né? Nosso diretor, ele soprou para a gente aqui que tem uma fita dessa de poesia, mandar uma rima. Irmão, por favor, vamos lá. Eu vou mandar essa até de pé para o telespectador na televisão. Para você que está aí, jovem, esperando por uma palavra profética na tua vida, para você mãe, para você pai. Aperta o cinto aí que agora você vai decolar numa atmosfera espiritual, diferenciada. O sol se chama José, a lua se chama Maria. Os católicos são os apóstolos dos últimos dias. Quando eu era prego, o diabo me batia, agora sou martelo, bato nele todo dia. Eu vim aqui para pregar, não vim aqui para brincar. Dou a quem doer, fira a quem ferir, aonde a palavra cair, ela vai ter que florescer. A palavra que foi semeada no coração do homem vai ter que fazer caminhada. Inicio essa pregação dizendo aos meus grandes irmãos que vocês estão no meu coração, mas que só fica nessa pregação quem aguenta o rojão. Foguetão, aqui quem vai pregar é o irmão Trovão. Aê, quem é que segura, rapaz? Muito legal. E isso inserido na pregação, irmão, inserido na evangelização, a gorizada fica louca, né? Fica assim. E aí eu trouxe toda essa realidade da juventude, né? Então a gente traz assim, tenta sempre buscar uma coisa nova, inovar na pregação. Tem outra também que eu sempre gosto de usar, é que eu andei com pessoas que andavam muito armadas, né? 765, 38, eram pessoas que andavam armadas. Só que hoje eu também ando armado.
Eu ando, e qual é o calibre do meu armamento? O calibre do meu armamento é 73. O cano, ele é duplo, é o Antigo e o Novo Testamento. A munição é o sangue de Cristo, e não há colete do inferno que possa parar. Receba o poder da palavra, jovem, porque Deus vai transformar a tua vida a partir de agora, ligado e antenado na canção nova, no PHN. Se você crer, dá um glória aí sentado no teu sofá. Glória! Tá aqui do meu sofá da glória. Que beleza, irmão. Ó, claro, né? Tem essa a fraternidade, nós vamos falar dela, né? Da missão, contato, e aí a gente vai encher de amparo aí para a galera que quer levar o irmão Trovão para a cidade. Mas antes de falar da fraternidade em si, agora, nós estávamos aqui no bastidor e o senhor falou algo interessantíssimo, que é sobre o estudo. Hoje o senhor faz teologia e tem a tese do senhor, de conclusão de curso, sobre o céu, como é que é, irmão? Peraí, contextualiza aí de novo, porque é muito profundo. Como é que foi? Como é que é a fita? Olha só, essa realidade que eu vivi de não estudar, de não ler, porque eu escrevi errado, eu não sabia ler. A primeira vez que eu li na missa, numa primeira leitura, minha mãe chorou, porque esse ensino que está aí no Brasil, e aí o jovem que não quer estudar, não quer se dedicar, é pior ainda, né? E aí, de repente, Deus me deu a graça de buscar, de ler, de estudar, e depois eu fui e enfrentei a academia, e fui para a universidade. E eu lembro na filosofia... Isso já na Bahia, irmão? Isso na Bahia. Na Bahia. Na filosofia, eu apresentei um medieval, Santo Agostinho, e com muita propriedade, e tirei 10 na apresentação. Tanto é que todo mundo fazia uma única apresentação, o professor mandou eu fazer 2, né? E a turma gostava, todo mundo gostava, queria ouvir, queria saber. E eu apresentei outra pessoa totalmente inversa, que foi um ateu, Feuerbach. Então, e eu apresentei sem preconceito, tentei dentro do ateu, do pensamento disso, e o professor me chamou no final do curso, era a matéria de filosofia da religião. Ele falou: você tirou 10 no Santo Agostinho, você tirou 9,5 no ateu. Eu achei interessante, você apresentou com propriedade, você não teve preconceito, apesar de você ser uma pessoa religiosa, você foi. Eu quero falar para você que eu vou arredondar a sua nota aqui do semestre para 10. Você tirou 10 em Santo Agostinho, 9,5 em Feuerbach, e eu vou arredondar a nota para 10, e quero dizer que você foi o meu melhor aluno na minha matéria. Que legal. Então, assim, uma pessoa que veio lá de baixo, que não gostava de estudar, nunca eu tirei 10 quando eu vivi uma vida mundana, nunca. Então, isso para nós foi muito gratificante. E, às vezes, hoje é uma nota que a gente hoje tira. É 10, é 9,5. A nota baixa, às vezes, a gente até acha 8. Né? Quando a gente tira um 8. Então, isso numa faculdade, né? Então, Deus assim fez uma obra fantástica. Aí nós estamos fazendo agora o projeto monográfico, que é em cima da demonologia. Então me corrija, irmão. O senhor entrou para fazer filosofia e agora está estudando teologia ou não? Isso. Isso, né? Tá positivo. Certo. Ok. Então, nós estamos agora no 3º ano, o ano que vem é que conclui a teologia, 3 de filosofia e 4 de teologia. E vai concluir o curso com demoniologia. Que é uma área pouco abordada dentro do Brasil, nós temos pouca literatura sobre isso, e eu gosto muito dessa área de estudar sobre o mundo angélico, sobre o mundo invisível, e de saber como a origem do mal. Se Deus é bom, por que existe o mal? É uma pergunta contemporânea, do nosso período, do nosso tempo. Então, o Santo Agostinho ele diz assim, que o mal existe porque Deus tirou ele tira um bem maior de todo o mal. Então, na verdade, o mal não foi Deus quem criou, mas, na verdade, o mal é a ausência do bem.
é a ausência do bem. Isso é o mal no pensamento de Santo Agostinho. Então a gente vai trabalhar sobre isso, né? Como que foi a queda, quais são as hipóteses, o que gerou, por que os anjos, sendo bons, puros espíritos, eles caíram e se tornaram maus. Isso no meio da gurizada deve ser um prato cheio, né, irmão? Porque os jovens é um contraste, né? Ao mesmo tempo que o jovem ele também não quer se envolver muito com igreja, com missa, com a parte mesmo da igreja que nos leva para os sacramentos, o jovem meio que resiste a isso. Agora, quando chega nesses assuntos, céu, inferno, dúvidas sobre a existência de Deus ou não, isso é um prato cheio, e isso o senhor deve usar demais no meio da gurizada, né? A galera pergunta muito para o senhor sobre isso? Pergunta, gente, onde vai. Esse é um problema que está no ser humano, né? Por que Deus é tão bom e por que existe o mal? E aí nós só podemos dar essa resposta no sentido metafísico, para além da física, para além daquilo que é material. Nós temos que ir para o princípio. É por isso que São João ele vai falar em 1 São João 3,8, o diabo ele peca desde o princípio. Então é no princípio que nós vamos descobrir toda a origem do mal. Nós não vamos encontrar a origem do mal nos homens. Nós vamos encontrar a raiz nos anjos. É nos anjos que começa a realidade de brotar, a realidade do mal. Irmão, eu só posso pedir aqui com Deus, nas minhas orações, no meu coração, que, olha, essa conclusão seja maravilhosa, porque dá para perceber uma verdade muito grande nos seus olhos. A gente entrevista as pessoas aqui, claro, todas com verdades, cheias de vontade de evangelizar, de levar a Deus, aquilo que experimentaram, levar para os outros. E olha, eu só peço a Deus que o Senhor continue cada vez mais veemente, cada vez mais nessa ousadia de levar a palavra de Deus, e que essa gana, que dá para ver pelo olho do Senhor, que essa gana ela continue cada vez mais. Irmão, missão, evangelização, combatentes na fé. Como é que faz para levar essa missão, as pessoas que estão acompanhando agora o programa, falam, cara, eu tenho que trazer esse cara na minha cidade. Como é que faz, irmão, para levar a missão, para levar o senhor até uma missão de evangelização? Então, entra em contato conosco, tem o telefone do Wagner, então ele que é o responsável da agenda de missão. Vai chover, hein? Vai chover, Wagner. Se segura, Wagner. Cada um com segura aí, filho. Segura, cara. Se já está estourada, se prepare que agora vai estourar mesmo. É isso aí. Então, o contato é o 71 DDD 987009052. Então, entre em contato, vai ser um prazer muito grande. Eu posso dar uma direção aqui, uma palavra fechando aqui. Manda, irmão. Inclusive, o senhor vai mandar uma e eu vou pedir para o senhor mandar uma direcionada. Pode mandar do senhor que depois eu vou pedir a minha. Então, você que nos está vendo, jovem, todos os jovens do Brasil e além Brasil, de todos aqueles que estão sintonizados neste canal, na Canção Nova, no PHN, por hoje não, eu quero dizer para você que é jovem, vale a pena ser de Deus, vale a pena ser um homem de Deus, vale a pena ser uma mulher de Deus, e você pode saber com certeza que Deus tem uma obra tremenda para realizar na tua vida, porque para que uma igreja possa ser jovem, o jovem precisa ser igreja, e Deus escolheu você, jovem. Isaías capítulo 49, versículo 16, o teu nome está gravado na palma da minha mão, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, para a tua vida. Talvez você fale, mas a minha vida não tem jeito, irmão Trovão. Eu quero falar para você, não existe nada que possa ser difícil para Deus, porque a palavra do Senhor, hoje você está vendo um testemunho vivo, real, não é um mito, é uma realidade que cumpre em Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém, amém. Que essa palavra tenha poder e
capacidade de entrar, e ela tem, de mudar os corações. Irmão, quero te pedir agora, que o Senhor mande uma ideia agora, para quem está em casa, e que não acredita em Deus. Se você que está nos acompanhando, você acredita em Deus? Beleza. Agora, se tem alguém que não acredita, que é ateu, aconselho você a depois pegar essa entrevista depois no YouTube. Tem no YouTube, no YouTube da Canção Nova, cançãonova.com, né? É isso, Jéssica? Play Canção Nova, né? Está no playcançãonova.com. playcançãonova.com, você pode acompanhar essa entrevista aqui na íntegra. E você pega essa parte que o irmão vai mandar agora, essa ideia agora, para você que é ateu, tá bom? É para você. Escuta. Irmão, o que o senhor diria agora para alguém que é ateu? Eu diria para você, meu irmão, que tem dificuldade às vezes de crer. Porque os grandes ateus, existe dois tipos de ateu. Existe o ateu que foi ferido e ele decidiu apagar a luz da sala. Foi o caso, por exemplo, de Nietzsche, que tinha o pai pastor protestante e não aceitou a morte do pai, e aquela ferida ele levou para toda a sua vida. Existe também um pensador, não filósofo, mas da psicanálise, Freud, que também foi violentado pelo pai e também decidiu apagar a luz. Existem essas pessoas que com alguma ferida decidiram não querer acreditar em Deus. Existe às vezes aquela pessoa que tem dificuldade de crer, de acreditar. Eu quero dizer, meu irmão, que quando nós olhamos para esse mundo, quando nós olhamos para esse universo, quando nós olhamos para esta criação, quando nós olhamos para um universo fora, extra, nós olhamos a grandiosidade, nós estamos diante de uma galáxia, existem milhões de galáxias. A gente olha a grandiosidade e nós olhamos para dentro do homem e nós olhamos que só na nossa boca existe bilhões, milhões de bactérias e que microscópico. O homem, ele é um universo em miniatura. Você vai ver, todo o corpo do homem é um universo. E quando nós olhamos para essa realidade da criação, nos aponta que existe um Deus que criou e ordenou as coisas muito bem ordenadas ali pelo sopro da sua palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 4. Façamos a luz. E a luz foi feita, e tudo foi feito pelo Senhor, pelo poder do Dabá, pelo poder da palavra. Deus, Ele te ama, mesmo se você não crer. Deus, Ele crê em você, e hoje Ele está não invadindo o seu coração, mas Ele está batendo na tua porta. Apocalipse 3:20, eis que bato a tua porta. Aquele que me ouvir, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo, meu irmão. Deus tem uma obra na tua vida, pode acreditar. Irmão, sem palavras, olha, Deus abençoe demais a fraternidade, a missão, a evangelização. Deus lhe pague. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado para você que está aí, que nos acompanhou durante todo esse testemunho. Cada testemunho é uma pérola que a gente tem que guardar, aqui dentro, tá bom? Eu quero, antes de fechar tudo, eu quero mandar um abraço para os meus irmãos da fraternidade, para minha família, para todos os amigos que estão vendo aí. Se hoje eu estou aqui, eu não cheguei só. Muitas pessoas me deram um empurrão, me ajudaram. Momentos que eu queria voltar atrás, pensar. Pessoas que deram um sim positivo. Obrigado por cada um de vocês, viu? Abraço. Valeu, irmão. Obrigado. Obrigado, Tiba. Valeu, Peter. Lembrando que a reprise no sábado, 10h30 também da noite. 10h30 da noite, sabadão, tá certo? Valeu, banda. Obrigado. Deus abençoe os câmeras aí, meus irmãos, meus brother, operador de áudio. Jéssica, acabou, né? Então tá bom. Vamos cantar essa. É homenagem ao senhor, viu, padre? Padre não, irmão. Abração, viu? Vamos lá. Pare de se maltratar. Não queira aos outros culpar. Diga por
hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a tua mão e abra o seu coração. Volta pro teu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar. CançãoNovaPlay.com. Assine já!